Abra sua Bíblia em Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Eu vou ter o privilégio, o prazer de compartilhar da palavra de vocês, a palavra de Deus com vocês hoje. Enfim, vocês estão vendo a igreja, para quem não esteve aqui no último domingo, no momento da conferência, no ato da celebração da ceia do Senhor, talvez esteja estranhando os adereços que estão aqui. Eles foram colocados por conta da conferência jovem, em uma conferência que é para a igreja. Como é que é mesmo o nome da conferência? Como foi? Tem o quê? Lugar à mesa, ou na mesa do Senhor. Esse foi o propósito, e nós tivemos aqui muitas ministrações. Quando a gente quer dizer que todas foram boas, quando a gente quer falar, a gente diz uma melhor que a outra, mas na verdade uma bênção de Deus, nenhuma melhor que a outra. O que houve aqui foi uma completude de algo que o Senhor nos quis comunicar, uma grande bênção, grandes experiências para nós, e eu quero agradecer ao Senhor, louvar mesmo ao Senhor, pela equipe que aqui coordenou, pelos irmãos que trabalharam com afinco, não é? O conselho jovem, os líderes, todos os irmãos, tantas pessoas doadas à obra de Deus. E eu quero me servir de um texto hoje com você que tem a ver com o tema que nós vivenciamos da sexta até a terça, na verdade até a quarta. Eu não estive aqui, eu estava viajando, e foi recebida aqui a palavra, mas eu recebi, estava no lugar acessando, não o tempo todo do culto, mas um pouco da palavra trazida pelo líder do conselho, junto com a sua esposa, nosso irmão Vinícius, e ele ministrou na última quarta-feira. E eu quero convidar você que está inscrito lá no canal do YouTube, se não está, se inscreva, acesse a ministração de quarta-feira, com certeza algo muito bom para a sua vida, para a nossa vida. O tema da quarta-feira até o final de março é semeando bem, colheita. Oh, tem gente aqui que sabe. Que maravilha. Abra sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, segundo escreveu São Lucas, ou Lucas, no capítulo 14, Evangelho de Jesus Cristo, a partir do versículo 15. Um texto muito conhecido, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, e eu convido você, já que o que você cantou aqui, em todos os cânticos, e principalmente esse último é uma verdade para a sua vida, vamos fazer com que esse momento seja realmente de culto ao Senhor. Vamos, irmãos? Vamos. Você não vai permitir que a pessoa que está do seu lado converse com você qualquer assunto que não tenha a ver com esse momento. Se trouxer qualquer assunto, olha a camisa do pastor, você fala, nós estamos cultuando ao Senhor. Olha a roupa daquele irmão, daquela irmã, nós estamos cultuando ao Senhor, viemos para cultuar. Todos esses comentários são dispensáveis, porque nós estamos cultuando ao Senhor. Sim ou não? Quem veio para cultuar, diga amém. Convença a pessoa que está do seu lado que você veio para cultuar o Senhor. Você vai convencer essa pessoa mais ainda com a sua atitude durante o culto. Você não precisa ser deseducado, mal educado, você só precisa fazer assim, ó. Não precisa falar nada. A pessoa já vai entender que a gente está cultuando ao Senhor. E o culto faz parte, né? Nossa celebração, nossos cânticos ao Senhor, que tem que ser para Ele, né? Coisas que também comuniquem sobre a nossa comunhão com Ele, períodos, momentos de oração, testemunhos que glorifiquem ao Senhor, mas faz parte de uma forma muito oportuna e intensa no nosso culto ao Senhor. Embora desde pequeno a gente aprendeu que o livro fechado é como qualquer outro, porque se ele não se abrir para se ler e se praticar não tem efeito, mas aberto é Deus falando conosco. Então, ainda que seja eu ministrando a você, ainda que seja o meu timbre de voz, aí na sua audição, compreenda e creia. Quando abrimos a palavra e discorremos sobre ela, é Deus falando conosco. Então Deus vai falar conosco. Amém? E nós vamos ouvir. Amém. Que maravilha. Lucas 14, 15. Eu gostaria de ler do versículo 12. Dizia Jesus ao que o tinha convidado. Ele estava numa
numa celebração. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Porém, recompensado você vai ser na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se, a desculpar-se, a inventar uma desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Não me atribua culpa por não estar. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, e portanto, já que casei, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze-me aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: saí agora pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém a palavra? Te agradecemos, Senhor, por tua palavra lida. Com certeza, cada um de nós, cada um aqui precisa ser ministrado, e que esta palavra venha ao nosso interior, acolhida por nós, claro, recebida com louvor, com ação de graças, e que promova em nossa vida aquilo que o Senhor quer promover. Nós queremos declarar ao nosso respeito individualmente que a tua palavra não voltará vazia. Ela vai fazer dentro do interior de cada um de nós aquilo que dá prazer ao teu coração. Em nome do Senhor e do teu poder, recebemos a tua palavra. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. E que privilégio eu tenho com você, estar nesse lugar e celebrarmos ao Senhor no templo, e poder declarar ao nosso respeito aquilo que viemos fazer aqui, que nós somos igreja do Senhor. Nós não somos um bando de gente que se reúne num lugar como esse, sem saber o que viemos fazer. Nós bem sabemos o que viemos fazer aqui. Diga para o seu irmão: eu sei porque você veio. Diga: você veio para louvar a Deus. Diga para ele: eu sei porque você veio para louvar a Deus. Aleluia. Olhando para ele, diga: aleluia. Aponte o dedão e diga: você veio para louvar a Deus. Ele não acreditou, repita: aleluia. Aleluia. Diga: você veio para louvar a Deus. Quando eu digo ele não acreditou, eu digo: ele não acreditou que você sabia o que ele veio fazer aqui. Quando eu sei o que o pastor Fábio veio fazer aqui, ele sabe o que eu vim fazer. Tudo que houver de conversa entre nós vai ser a respeito do que viemos fazer, sim ou não? Nada fora daquilo que nós viemos fazer. Celebrar e se alegrar é algo muito bom, sim ou não? Muito bom. Receber pessoas em nossa casa que a gente ama, ter coisa para oferecer, sim ou não?
A gente acabou de viver aí o final do ano, muita gente. Quem é que recebeu parente de fora que veio de outras cidades? Quem recebeu? Levanta a mão, levanta a mão. Quem recebeu? Quem pagou? Tem gente que só gosta de receber, não é verdade? Quem é que saiu, viajou, foi para casa de alguém? Final de semana, final de ano com a família. Quem mais? Quem mais? Quem mais? É bom ser bem recebido, é ou não é? Ruim quando as pessoas recebem com a cara assim meio ruim, fica cochichando, né? Fecha a porta do quarto. 1 hora depois sai, não é verdade? Pior quando a pessoa fecha a porta da casa, para ninguém saber que a gente está aqui, não é verdade? A pessoa desiste e vai embora. Eita, meu Deus do céu, coisa boa é ser recebido, coisa boa também é ter prazer em receber as pessoas, poder se alegrar. O povo judeu é um povo festeiro, sempre foi, e que sempre aprendeu nas suas comunidades de relacionamento a compartilhar as coisas. E o povo judeu sempre foi um povo, como disse, repito, festeiro, de dançar, de celebrar, como Miriam depois de atravessar lá o Mar Vermelho, com as mulheres, celebrando, com pandeiro, dando glória ao nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! E esse povo não só esperou ou espera ou quer ter essa celebração na convivência da família, são um povo muito de família, mas eles esperam uma palavra sobre eles, para o povo deles, da vinda do Messias, que eles não enxergaram em Jesus esse Messias, por todas as coisas que você já sabe, não é? Por todas as maneiras e manias do Senhor Jesus se apresentar, para quebrar paradigma e mostrar a sua glória, refletir o seu poder. Eles não entenderam, não compreenderam, mas eles esperam ainda o Messias, e eles esperam uma palavra de celebrar um banquete à mesa do Messias, a nação toda de Israel, e poder viver esta bênção de Deus, assim como a igreja, para quem eu falo esta noite, aguarda o aparecimento de Jesus Cristo nas nuvens do céu, para celebrar com Jesus as bodas do Cordeiro, sim ou não? Existe uma palavra que diz que o galardão do Senhor está com Ele para dar a cada um. Existe uma palavra que declara que nós celebraremos a ceia das bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus, que é como um tipo de noivo da igreja hoje, que estamos comprometidos com Ele, mas um dia celebraremos este casamento, ou seja, essa unidade, essa união eterna no reino celestial que o Pai já tem preparado para a igreja dele. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. E a história do Evangelho de Jesus Cristo, eu sei que você sabe, só estou contextualizando, introduzindo essa palavra. Eu e você sabemos, Cristo foi bem explícito em dizer, em vários momentos, e um deles, principalmente naquele momento da mulher cananeia, quando vinha gritando após ele, pedindo socorro, ele testando a mulher e também provando os discípulos, ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz o propósito da sua vinda, o propósito da sua missão. E é João que descreve no evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, esse após o de Lucas, o que Lucas escreveu, ele que narra, ele que diz, ele que descreve de uma forma pormenorizada quem é Jesus, a manifestação do Senhor, o verbo eterno, logo de Deus, a palavra explícita, aquilo que aparece de Deus falando ao povo, o verbo eterno, logo divino, repito, o Senhor Jesus, que recebeu esse nome, porque Ele salvaria o seu povo dos seus pecados, e a Bíblia diz de uma forma muito objetiva, eles dizem, os apóstolos, João então escreve no versículo 12, que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Interessante que os discípulos conseguiram enxergar em Jesus a glória de Deus. Ele diz, vimos a glória de Deus de uma forma clara, na vida dele, na maneira dele falar, na maneira dele proceder, naquilo que ele fazia, naquilo que ele nos ensinava. A Bíblia até diz que quando do aprisionamento de Cristo, quando intencionavam por várias vezes prendê-lo, detê-lo, para levá-lo a um julgamento secreto e fazer o que fizeram, enfim, a Bíblia declara que certa vez alguns foram para prender, e quando chegaram para prender o Senhor Jesus, ficaram
paralisados, não porque ele fizera naquele momento ou fez naquele momento algum milagre, tão somente porque ele estava ensinando, e quando eles deram tempo para ouvir o que Jesus estava dizendo, os seus feitos, aquilo que eles foram lá para fazer, que era pegá-lo, atá-lo, amarrá-lo em nome dos principais da sinagoga, os sacerdotes, e levá-lo ao sinédrio para um julgamento fortuito como aconteceu, a Bíblia declara que eles não conseguiram, simplesmente não conseguiram fazer, porque o intento do coração deles foi mudado com a palavra que eles ouviram do Senhor, e quando eles voltam sem ele, eles perguntam: cadê o homem que vocês foram lá buscar, que a gente mandou vocês pegar? Eles disseram: paramos para ouvi-lo, e a nossa mente mudou, simplesmente não conseguimos fazer, porque nunca ouvimos ninguém ensinar como ele, com autoridade. Eles estavam querendo dizer mais ou menos assim: a palavra dele, que saiu da boca dele, entrou direto em nossa vida, e alguma coisa dentro de nós foi alterada, mudou alguma coisa, e se não mudou tanto não sabemos. Eu estou parafraseando, o nosso intento naquele momento foi quebrado, mudado, porque a palavra dele transformou a nossa vida. E eu tenho muita satisfação estar com você aqui, e você com o seu irmão, nós juntos aqui celebrando ao Senhor, porque todos nós, de uma forma muito objetiva, tivemos o curso da nossa vida mudado por conta da palavra de Deus, que entrou no nosso coração, que entrou na nossa alma, que veio ao nosso espírito de uma forma poderosa e mudou a nossa vida, mudou a nossa estrutura, transformou a nossa vida. E é você que está aqui hoje, que precisa disso na sua vida, que precisa ter um gozo, uma alegria, além das coisas que você tem, além das coisas que você diz possuir, sentir, interagir na sua vida humana, e ainda não teve relacionamento chegado com o Senhor. Eu não estou dizendo que eu sou aqui um símbolo de relacionamento com o Senhor, como eu preciso mudar, mas uma coisa eu lhe digo: hoje pode ser um dia transformador para a sua vida, um dia em que o intento do seu coração mude plenamente, totalmente. Olha, pastor, você não me conhece, você não sabe o que eu já aprendi na vida, você não sabe o que aqueles homens que foram prender Jesus conheciam, sabiam, e o que já tinham aprendido na vida. Mas quando chegaram diante do Senhor, tudo aquilo que era oposto ao propósito de Deus para a vida deles, caiu por terra, foi lançado ao chão, e eles receberam, absorveram, assimilaram aquilo que o Senhor estava falando. Aquilo entrou de alguma forma, não só na sua audição, na audição normal deles, mas algo veio ao interior deles e mudou a vida deles. Eu quero profetizar isso para a minha vida, para a sua vida também, que hoje é um dia de grandes mudanças na nossa vida, de enxergarmos verdadeiramente o propósito de Deus para conosco, ainda que seja, repito, com as minhas palavras aqui dentro do texto sagrado. Quem pode dizer amém? Amém. E como eram feitas essas festas aqui? Porque eu estou lendo uma parábola, chamada parábola da grande ceia, que o dono e quem convidou isso aqui simboliza ou tipifica Deus e o propósito do Senhor para com a vida de todas as pessoas. Eu quero asseverar com você, ser chato, repetir de novo, que o propósito de salvação de Cristo, ou por meio de Cristo, perdão, não veio ao mundo para um povo exclusivo, não veio para os homens e mulheres de pele branca, de pele negra, de pele cinza, cabelo liso, ou qualquer outro tipo, com dinheiro no bolso ou sem nada. Não. Salvação é um banquete oferecido a todo aquele que reconhecer a Cristo como Senhor na sua vida. Há pouco estava falando com você do versículo 12, que os discípulos disseram, ou João escreveu: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí ele começa a dizer a respeito do propósito da vinda, ou da encarnação, da humanização do Verbo eterno, que recebeu o nome de Jesus. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a questão aqui é receber ou rejeitar o Senhor. Todos os dias, todos nós, todas as pessoas que habitam o planeta nesse momento, nesse tempo que nós estamos aqui vivos, respirando, todo dia, repito, toda hora, todo momento, ano de 2023, mês de fevereiro, que termina agora na terça-feira, não é assim?
27, 28. Ainda dá tempo para quem quiser reconhecer a Cristo como um Salvador, ser feito filho de Deus, porque declarou fé no seu nome. Você está aí, você pode dizer glória ao nome do Senhor? Vamos ao textuário bíblico, João 3,16, quem começa? Porque Deus... Podemos falar juntos? Vamos lá, vamos do começo. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a... Então não venha com conversa fiada, é para todo aquele que crê. Não está bloqueado ninguém, não está impedido ninguém, está liberado para todo aquele que crê. Então todo aquele que crê vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus maior é a salvação da nossa alma, é o estar com o Senhor para sempre e eternamente. Quem aqui pode confirmar? Abra a boca e diga amém, eu concordo com isso. Como eram feitas as festas dos judeus naquele tempo? Ele liberava um convite, e a pessoa que o recebia dizia: eu não vou, não posso ir. Não, eu vou, estarei lá. Então a recepção do convite se tornava algo honroso ou desonroso caso faltasse. Se tornava algo agradável, porque a pessoa convidada era do agrado daquele que convidava, e se tornava um desagravo muito grande não ir à festa. Colocar outros argumentos. É dentro desse contexto que o Senhor Jesus está falando a alguém que diz, ele diz, estando numa ceia, numa celebração, ele chama a atenção daquele que está patrocinando a festa, que ele só viu ali naquele lugar pessoas chamadas, pessoas convidadas, que de uma certa forma poderiam recompensá-lo, chamando para a mesma coisa, tornando a lhe dar a oportunidade de estar em sua casa. E o Senhor Jesus diz para ele que quando ele fizesse de novo uma outra festa, ele deveria convidar pessoas que em tese não poderiam de forma alguma recompensá-lo. É o que está claro aqui no versículo 14 do capítulo 14. E a Bíblia diz que por conta deles chamar pessoas que jamais poderiam retribuir aquele convite, não teriam como chamar para ter algo tão bom, algo tão grandioso, algo tão saboroso, algo tão suculento. Olha que festa supimpa, que coisa boa. A Bíblia diz: se você fizer assim, serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está despertando a atenção não só daquela pessoa, mas das outras pessoas que estavam naquela festa, e a minha e a sua, que estamos lendo esta palavra, que muitas vezes promovemos alguma coisa, fazemos alguma coisa. Às vezes algumas pessoas já fazem no intuito de receber o retorno, de receber até mais do que fizeram, e na verdade isso não passa de um investimento ou de uma proposta para que receba, se satisfaça, fique contente, feliz. O Senhor estava falando de um plantio que cada um de nós poderia fazer sem objetivar recompensa nenhuma nesta vida. Mas quando fizéssemos algo movido por um coração amoroso, quebrantado, olhando o bem do próximo, olhando o bem de alguém, o bem de uma pessoa, todas essas coisas não seriam esquecidas diante de Deus. Porque Ele diz: você vai ser recompensado na ressurreição dos justos. Me permita parafrasear. Jesus está dizendo assim: isso vai contar ponto para você. Isso no mínimo me faz repensar. Claro que essas coisas me fazem repensar a minha vida egoísta, a minha vida, enfim, outros adjetivos para mim e para você. E isso nos faz despertar para sermos de alguma forma generosos a alguém. E quando nós lemos o princípio da generosidade vinda da boca de Cristo, e de uma forma muito bem exposta no Sermão no Monte, em Mateus 5, 6 e 7, quando ele começa a citar, e a epígrafe do texto fala as bem-aventuranças, ou seja, algo que alguém possa fazer para ser muito feliz, ou ser uma pessoa completa.
O Senhor, Ele fala sobre várias coisas aqui. Aliás, o contexto fala sobre essa bem-aventurança, sobre uma pessoa completa, sobre uma pessoa se sentir bem por aquilo que está fazendo. Ele fala tipo assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, ele está falando que eu semeio algo, e eu recebo esse algo que eu semeio durante a minha própria vida. Mas ele está falando de algo muito maior. Ele está falando de algo que eu semeio na vida de alguém, e que o Senhor está vendo, assim como alguém quando semeia algo malévolo, alguma malícia no coração em relação a alguém, que transtorna a bênção na vida de alguém, assim como o Senhor está vendo, o Senhor também está vendo todo o bem que alguém possa estar fazendo por outra pessoa. Talvez você pense: poxa vida, eu já fiz bem a algumas pessoas, mas não fui retribuído. Já começou o nosso problema, quando a gente faz querendo retribuição. Mas quando a gente descansa o coração e faz alguma coisa, aquelas mais comuns, aquelas mais menores de pequena, que é abusando do português, mas a gente tem consciência: Deus está vendo o que estou fazendo, e Deus está vendo a intenção do meu coração naquilo que eu estou fazendo. E a gente respira fundo e não espera, ou não depende, ou não carece da retribuição imediata da pessoa que a gente está fazendo. Isso não quer dizer que a gente não queira ser abençoado pela outra pessoa em algum momento. Não é isso. Mas a gente ter a satisfação e o prazer de entender: Deus está vendo o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E vamos entender uma coisa, ou compreender uma coisa: todo dia a gente tem condições de fazer isso. É claro que você não precisa comprar todo dia mesmo a jujuba de menta no sinal, porque você vem lá do centro da cidade até a olaria e é jujuba. É claro que você não precisa fazer isso, mas de vez em quando fazer alguma coisa. R$2 não vai te fazer falta alguma, e 2 jujubinhas de menta por R$2 não é tão caro, não vai te matar. E a pessoa que está vendendo fica tão feliz. E você, quando está com um hálito ruim durante o dia, você pega uma jujuba de menta, vai conversar com alguém, põe na boca, aquilo te salva de tanto apuro. Já me salvou de tanto apuro, confesso. E aquela jujubinha de menta, pus 2, e mordi, e depois fiquei pensando: será que meu dente tem entre os dentes esse negocinho verde da jujuba? Aí descobri que tinha, tirei, não joguei fora, engoli, porque já estava na boca, e foi uma benção. Mais ou menos assim. E a Bíblia então diz que, ouvindo o que Jesus falou, que estavam com ele à mesa, um deles disse: que pessoa feliz, completa, bem-aventurada, aquela que comer pão no reino de Deus. Como vai ser bom comer pão no reino de Deus? Eu não sei o que você acha sobre comer pão no reino de Deus. E eu não falo basicamente pão, mas ser alimentado por aquilo que Deus tem reservado para nos alimentar eternamente. Deve ser muito bom. Porque se estando aqui vivendo nesse mundo, com todos os sufocos que a gente vive, a gente se sente tão bem, louvando a Deus, cultuando a Deus. Uma simples conferência nos faz tão bem. As palavras nos abençoam tanto. Um retiro que você vai, você não gostaria que terminasse, que continuasse, porque ali está sendo servido o pão do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, como pão vivo, tem nos alimentado e nos dado vida, sim ou não, irmãos? Tem transformado a nossa vida.
ele explicita algo que está no seu coração, algo que ele crê como bom judeu. Ele diz: como será feliz aquele que comer pão no reino de Deus? E Jesus diz para ele, conta uma parábola àquelas pessoas que estão ali. Eu e você temos que tomar cuidado com as parábolas, porque antes de ler a palavra ou de prestar atenção no que elas dizem, a gente tem que entender a razão pela qual a parábola foi proposta, para a gente não tentar tirar daquela verdade espiritual algo que Jesus não quis dizer. Exemplo, e aí não vai uma análise crítica, nem um depoimento contrário, mas, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Meu Deus, já examinaram todo o A, todo o E, todo o I, todo o O, todo o daquela parábola, e cada um quer trazer uma novidade. Mas a parábola tão somente é uma história contada para falar a respeito de alguma coisa, de uma pergunta para elucidar, e sempre no final o Senhor Jesus dá o seu retoque, ele dá o seu ponto, dá o ponto e dá um nó para não ficar despregado aquele negócio. Então ele, por conta dessa palavra desse homem que é bem-aventurado quem é feliz, quem comer pão no reino de Deus, Jesus conta esta parábola da grande ceia. E a parábola é: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então a parábola diz que é uma grande ceia, e por ser grande, ele convidou a muitos. Por quê? Ele convidou gente para comer a sua ceia, e o que ele preparou para aquelas pessoas não ia faltar, amém? Graças a Deus, é exatamente isso. A gente cansa de saber e de ler o Salmo 23, versículo 5, que o Senhor prepara para nós uma mesa, na presença daqueles que nos querem devorar, que querem o nosso mal, e Ele unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. E durante a conferência eu vi alguém orar, ou fazer um breve comentário, numa palavra, enfim, não lembro se foi alguém que ministrou, mas alguém disse algo que eu também já falo há muito tempo. E aqui nós temos a simbologia de uma mesa, e eu sempre, quando tem algum evento na igreja, eu gosto que fique pelo menos por 2 semanas, para que todos vejam. Então, eu gosto de comentar, e eu ouvi isso falado durante esse final de semana, que na mesa do Senhor não tem o que a gente quer, objetivamente falando, mas tem o que nós precisamos. Talvez a gente não encontre na mesa que Ele preparou para nós tudo o que a gente almejaria encontrar, mas se Ele preparou a mesa para nós, tudo que nós precisamos naquela mesa que Ele preparou para nós, tem. E a questão toda é olharmos para a mesa que Deus preparou e avaliarmos as coisas que Ele colocou na mesa e dizer: aquilo ali eu gosto, aquilo ali eu quero, mas aquilo lá, por que Ele colocou aquilo lá na minha mesa? Eu não gosto daquilo. Aquilo ali é amarga, aquilo ali eu não aprecio aquilo não. E a gente vai aprender uma coisa muito maravilhosa, que na mesa que Deus prepara para nós, tem coisa que, me permita dizer, coincide com aquilo que a gente pensava, com aquilo que a gente idealizava. Mas tem coisa que a gente nem imaginou, nem pensou. E se a gente pudesse escolher, não comeria daquilo. Não tomaria aquele cálice, não comeria aquela comida. E interessante que Jesus mesmo orou ao Senhor dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu não gostaria de beber isso não. Ele está falando da sua morte na cruz do Calvário por mim e por você, quando Ele renderia a sua vida para resgatar a minha, a sua e a de todo mundo que quiser ser resgatado. E Ele, por conta das questões espirituais que envolvia aquele momento, o Deus meu, por que me desamparaste, tantas outras coisas, Ele, transpirando gotas de sangue, Ele diz ao Senhor 3 vezes: se possível, passa de mim este cálice, eu não gostaria de tomar isso. E interessante que você não lê a resposta divina. E há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu vi uma pessoa pregando que no não de Deus, aliás, no silêncio de Deus, estava a resposta de Deus. Não, meu filho, porque o Ednei vai precisar que você tome esse cálice. O rei Ednei então muito mais. O Gesso então mais ainda. O Tony nem se fala. Não, meu filho, se você se omitir a isso, o meu amor, a minha obra não será completa na vida das pessoas, e você não cumprirá o propósito da sua vida nesta terra, aí onde você está.
Então, às vezes, encontramos na mesa de Deus algo separado para nós que não idealizávamos, que não queríamos aquilo, queríamos omitir aquilo, mas faz parte de um projeto lindo de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família e de pessoas que estão ao nosso derredor. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Então, tudo que está na mesa de Deus não é para ser rejeitado, ou nada é para ser rejeitado. A gente pode até avaliar, mas alto lá, tome cuidado como você avalia as coisas que Deus separou para você. Deus tem separado para nós coisas extraordinárias, coisas tão lindas, coisas tão boas. Desculpa, estou adiantando já o que eu deveria falar só na frente. E a Bíblia diz que na hora da ceia, quando estava tudo preparado, ele falou para o seu servo ir chamar os convidados que haviam recebido o convite antecipadamente e que disseram: nós vamos lá, nós estaremos lá. Era assim que era feito. Está sendo preparado para você. Você aceita? Aceito. Você vai estar lá? Vou. Só que enquanto o tempo da preparação acontece, surgem outras coisas na vida daquelas pessoas. Não de todas elas, mas principalmente caracterizado por 3 atitudes aqui na parábola. Eles afirmam que recebem o convite. Eles afirmam a intenção de estar e querer estar. Mas enquanto tudo está sendo preparado, outros interesses surgem, despertam a atenção deles. E eles então pegam aqueles interesses e colocam num patamar mais elevado do que aquele convite, do que a honra daquele convite. Da mesma forma, tem um convite para mim, um convite para você. E ele é espiritual. Para estarmos na mesa de Deus. E a gente fala eternamente, sim, eternamente, é o resultado da nossa vida com Deus. Mas eu não quero falar de algo somente na eternidade. Eu quero falar daquilo que Deus provê e disponibiliza para nós nesse tempo. A gente gosta, eu por exemplo amo muito. Não estou repetindo mais muito, mas teve um ano aí que eu falei desse versículo 390 vezes. Apocalipse 3:20, Jesus diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O que Jesus está falando é que ele quer um nível de relacionamento, de compartilhamento, de unidade com cada um de nós. O que Jesus está propondo é ele entrar na nossa vida e colocar em ordem tudo aquilo que está bagunçado. E quando ele diz, eu cearei com ele, ele comigo, o que Jesus está dizendo quando ele vai cear conosco, ele traz coisas à nossa vida de valores que nós não temos, que na nossa mesa no dia a dia não tem. Mas ele também está dizendo, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo que aceita a sua vida para se relacionar com ele, para ter um nível de relacionamento. O que Jesus está tentando dizer para mim, para você? Que há coisas em nós que são importantes, que interessam a ele. E se há algo que interessa a ele, é a minha vida e a sua vida, que tem um alto valor, uma importância muito grande. Por quê? Porque foi ele quem nos fez. João diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele nos resgatou, dando a sua vida na cruz. Então nós somos dele, admitamos ou não, somos dele por criação e somos dele por nova vida gerada por ele, fomos regenerados por sua vida que ele nos doou. Quem pode dizer amém a isso? Então ele nos chama para um relacionamento, ele nos chama para uma convivência. Quando ele diz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo, ele não está falando de um banquete que começa aqui e termina logo depois. Não, ele está falando de um banquete eterno. Ele está falando de algo que começa hoje na nossa vida e perdura para a vida eterna, uma satisfação. Bem-aventurado aqui, eu estava tentando lembrar essa palavra, bem-aventurado aqui é um nível de satisfação que a gente não alcança nos nossos afazeres, nas nossas conquistas. E a palavra está dizendo aqui, para mim e para você, que na hora que estava tudo pronto, ele falou para o seu servo, vai lá e chama os convidados e diz para eles que já está tudo preparado. Eu e você precisamos crer que há algo preparado para nós. Você precisa crer que há algo preparado além dessa sua matéria, dessas questões humanas e físicas suas.
E que essas coisas que estão preparadas para aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, não tem coisa alguma nesta vida que ofereça competição, que ofereça dádiva de ser melhor, comparável a essa herança eterna de Deus. Mas o interessante é que isso perdura para a eternidade, mas se perdura para a eternidade é algo que Ele já quer fazer na nossa vida hoje. É sobre isso que eu quero falar. Eu creio na eternidade, eu creio em morarmos com Cristo eternamente, mas o que o Senhor está falando é de oportunidades que nós perdemos, de confusões na nossa vida, nos nossos afazeres, naquilo que é incutido na nossa mente pelos nossos pais, pelas nossas famílias, objetivos de vida familiares, conquistas, aquilo que é honrado em cada família. Olha, se você for graduado nisso, olha, vai ser, nossa, a família, conseguiu, olha, está mantendo a tradição familiar, e essa tradição familiar às vezes amarra a pessoa em não conquistar coisas muito mais elevadas que Deus tem. Ela começa desde a religião, desde a profissão, desde as questões financeiras, e vai moldando, atando, amarrando a vida da pessoa. E eu quero dizer que Jesus Cristo tem algo muito melhor do que a sua família possa propor para você no campo humano. Há algo muito mais glorioso que traz para você satisfação, e você se sente sim uma pessoa completa, sem faltar coisa alguma. É esse nível de vida que Jesus quer nos trazer. Ah, pastor, está errado. Errado não. Ele disse, está escrito em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou seja, uma vida infinita, algo que não esmoreça, algo que não venha falir, algo que é constante, algo que é presente, uma alegria eterna, um gozo na alma, uma satisfação plena, que embora vivendo circunstâncias humanas que você não escolheu, que você não escolheria, que você não gostaria de viver, sua alma, seu espírito está em pleno relacionamento com Ele. E não é que isso não interfira, não é que isso te traga algumas preferências na vida humana que você não gostaria, como já disse, que não passar por aquilo, gostaria de outras coisas, mas ainda que passe, isso não definha você, isso não demarca quem você é, isso não destrói a sua identidade espiritual, isso não arruína o seu relacionamento com Ele, com o Senhor. Porque você sabe quem Ele é, você sabe a quem você está servindo, e você sabe que Ele é poderoso para guardar todas as suas riquezas, seus tesouros, até o dia final. Amém ou não amém? Amém, sim. E a Bíblia então diz que, quando Ele foi chamar, só dizer, já está tudo pronto, podem ir. Eles começaram a escusar-se um a um. O texto diz, o versículo 18 diz, todos, eu disse nem todos, então já fui reprovado aqui, o texto diz, todos, a uma, como um só homem, como um só argumento, estou no versículo 18, todos começaram a escusar-se. O que eles estão falando? De desculpas que os israelitas, os judeus arrumaram, para não reconhecer a Cristo como seu Messias, de desculpas que eles arrumaram porque não viam nele jeito e trejeito de alguém como ele deveria vir. Eu sei que esse assunto é antigo para você, mas a Bíblia ressalta isso. Eis que o teu rei vem montado sobre um asninho, sobre um filho de uma jumenta. E é assim que ele entrou. E as pessoas, quando ele entra em Jerusalém, eles aclamam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E as coisas que ele fez durante o seu ministério, a Bíblia diz que os seus olhos estavam como que fechados, para que não compreendessem, para que não vissem. E a mesma Bíblia que diz que os olhos dos judeus estavam fechados para não contemplar a Cristo e seu ministério e a sua obra na vida daquelas pessoas e na nossa vida, a mesma Bíblia diz que há pessoas nesse nosso tempo com os olhos tapados, com os ouvidos encobertos, que não compreendem a obra que Jesus Cristo veio fazer na sua vida, não na vida do outro, na sua própria vida. Então, dizendo isso, eu declaro em nome de Jesus Cristo sobre a sua oração, que em nome do Senhor, hoje, agora, seja quebrado esse princípio espiritual, e que seus olhos sejam liberados para ver a glória de Deus nas Escrituras, em Jesus, que os seus ouvidos sejam desbloqueados para entender, compreender aquilo que a palavra de Deus está falando ao seu coração. Quem concorda?
A Bíblia diz que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz da glória de Deus, a luz do Evangelho. Então a luz do Evangelho está aí brilhando, a palavra de Deus está sendo pregada, mas o diabo, o adversário de todo homem, o inimigo de todo homem, aquele que vem senão a roubar, matar, destruir, ele tem cegado o entendimento de pessoas, e ele usa argumentos poderosos, ele usa argumentos razoáveis no intelecto humano da pessoa, impedindo que esta palavra caia no espírito da pessoa, entre no seu ser interior. Mas em nome de Jesus Cristo, eu declaro com a sua oração, eu declaro com o seu amém, eu declaro para quem vai estar diante desta palavra, e olha que não são muitos, são algumas centenas de pessoas na internet, no YouTube, aí, enfim, eu declaro em nome de Jesus Cristo, corações abertos, olhos abertos, ouvidos desbloqueados, entendimento livre, para compreender e receber a mensagem do Evangelho por esta palavra e por tantas outras que tem por aí boas, para se ouvir e para se guardar no coração. Quem está comigo nesta palavra, diga amém. E a nós que estamos aqui, sabe, você já recebeu a palavra do Senhor, mas você olhando as Escrituras, olha, isso aqui, complicado de crer, hein? Em nome do Senhor, comece a profetizar para a sua vida. Tenho dificuldades em algumas coisas, mas eu profetizo que recebo a palavra de Deus na minha vida. E esta palavra que eu recebo vai transformar o meu coração, vai aprimorar a minha vida. E aquilo que eu preciso ser em Deus, eu serei. Ainda que o grupo venha por atraso meu na pregação, eu vou ser liberto em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Vai demorar mais um pouquinho, viu? Vocês fiquem aí, para todo mundo ficar vendo vocês. Saminha começou a tocar, que maravilha, glória a Deus. E o que eles disseram? Você já sabe o que eu vou dizer. Qual era o argumento daquelas pessoas? O texto diz que Jesus fala de três argumentos, talvez dos vários que usaram. É interessante que o primeiro diz que comprou um campo e ia vê-lo. O outro diz que comprou 5 juntas de bois e iria experimentá-los, os bois. E o outro disse, casei. O que comprou o campo, ele disse, eu preciso ver o campo que eu comprei, então me tenha como desculpado, é um bom argumento que eu estou usando. Entenda, é razoável que eu não vá à ceia, é razoável que eu não vá à celebração, porque eu preciso ver o campo que eu comprei. O argumento dele é tão furado, que antes de comprar ele deveria ver para saber o que estava comprando. Na verdade ele não queria ir. Por que ele não queria ir? Porque aquilo que ele começou a possuir, começou a ser um obstáculo para ele estar na maior celebração da vida dele, ou para ele continuar celebrando, porque uma pessoa quando era convidada já começava a viver a alegria do convite. Ou ele me chamou, nossa, eu fui convidado, e já falava com a família, olha, vamos nos aprontar, coloca aí tudo em ordem, para na hora que dizer que está tudo pronto, nós vamos lá. Já preparava a família, já era uma alegria. Mas aí em algum momento ele teve aquisição de alguma coisa na sua vida, e aquela aquisição fez com que ele perdesse o interesse daquela ceia, que antes era uma alegria para o seu coração. Isto se torna a realidade de muitas pessoas, que não tendo muita coisa para olhar, para ocupar o seu coração, para aprender a sua vida, ou tendo, mas se alegrando muito mais no Senhor, um dia parou como Nabucodonosor, no livro de Daniel que estamos lendo esse mês, e olhou a Babilônia que ele tinha feito. Esta não é a grande Babilônia que eu fiz? Olhou para aquilo que ele possuía, o seu coração se prendeu naquelas coisas. Às vezes o nosso coração é como o de Tera, pai de Abraão, que os últimos versículos do capítulo 11 de Gênesis diz
que ele saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Mas ele chegou em Harã e se entreteu com as coisas de Harã. Olhou para a terra, que ele coloca inclusive o nome do seu próprio filho que havia morrido, Harã. E ele fica entretido com aquela terra e ele perdeu o ânimo, perdeu a vontade de ir para o lugar que ele pretendia ir. Eu não sei se você já descobriu isso nas Escrituras, mas depois Deus, porque tinha um projeto na vida de Abraão, chama Abraão em Harã. Você vai, mas o texto diz que Deus chamou ele de Ur dos Caldeus. Não, Deus chamou Abraão em Harã. Deixa a tua terra, a tua família, a tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra que será tua, darei ela a você. Tu será uma bênção, tua família vai crescer. E aí a gente entende, quando Tera resolveu sair de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, não foi ele que intentou sair. Quem disse, quem falou na mente dele, do pai de Abraão, foi o próprio Deus. Por isso que Deus disse para Abraão: eu te tirei de Ur dos Caldeus. O meu projeto era que vocês viessem para Canaã, mas o seu pai se entreteu com coisas no meio do caminho. Quantas vezes na nossa vida nós nos entretemos com coisas no meio do caminho? Aspirávamos Deus e as coisas de Deus, nosso coração, a gente ficava na ponta do pé quando lia a Bíblia, quando orava, quando tinha relacionamento chegado com Deus, mantínhamos isso como uma chama acesa, porque amávamos isso acima de todas as coisas. Mas um belo dia, algumas conquistas, algumas posses, começaram a nos prender, a nos travar, a nos amarrar, e nós amamos mais as conquistas humanas do que aquelas que são eternas em Deus, e o nosso coração foi aprisionado por aquilo que um dia nós até dissemos: é uma bênção de Deus para a minha vida. Olha, eu não tinha nem uma casa, agora eu tenho. Olha, eu tinha um carro, agora eu tenho. Agora eu possuo, olha. E aí o coração da pessoa fica amarrado às suas conquistas, e a pessoa esquece daquilo que proporcionou aquelas conquistas, que quando foi conquistada, recebida, foi atribuído a Deus. É uma bênção de Deus, é algo que Deus me deu. Tem gente que põe até no carro: foi Deus quem deu. Não é sorte, é fé ou é bênção. Não tem gente que põe uns negócios assim? Então, por quê? Porque o coração nosso, humano, se não estiver seguro em Deus, é fácil de ser corrompido e amarrado a essas coisas. Podemos ter tudo, possuir tudo que pudermos alcançar, mas o nosso coração não pode ficar atado a essas coisas de forma que nos faça desvalorizar aquilo que para nós em Deus tinha tanto valor. E ele simplesmente diz: eu rogo, olha que eu rogo, eu imploro que ache justificável o que vou fazer. E o outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Eu sei que na nossa vida nós passamos e temos muitas experiências. Experiências boas, familiarmente falando, no trabalho, na profissão, na vida espiritual, no nosso relacionamento com o Senhor, no relacionamento com os irmãos. Quantas experiências boas e agradáveis. Mas esse homem alegou justificativa para não estar nessa celebração, porque ele ia experimentar alguma coisa que ele havia comprado. Quantos experimentos na nossa vida, ao invés de contribuir para a glória de Deus, ao invés de contribuir para a nossa alegria no relacionamento com Deus, quantos trabalhos, às vezes serviços profissionais que fazemos, quantas ocupações
nos tolhem, nos impedem de seguir em frente naquele prazer que antes fervilhava no nosso interior. Eu não estou dizendo que uma pessoa não deva amar o que faz, ter prazer na sua profissão, se sentir realizado e esperar receber dinheiro para que lhe seja suficiente para fazer o que precisa fazer, o que pretende fazer. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que a gente tenha que ser profissionais na área, em qualquer área da vida humana, que não prospere e não consiga nada. Não é isso que eu estou dizendo. Ao contrário. Mas que todo trabalho, toda ocupação que tivermos, de alguma forma, sirva aos interesses do reino de Deus na nossa vida. Eu declaro, em nome de Jesus, com esta palavra, que a sua profissão, que o seu serviço sirva aos interesses do reino de Deus. Que enquanto você faz o seu trabalho, aquilo é só uma, entre aspas, artimanha divina, para que você possa ser um instrumento de valor, aleluia, naquilo que você pode sim fazer para o reino de Deus. E esse homem disse: a minha alegação é totalmente justificável. E o terceiro, ele casa, e de maneira diferente dos outros dois primeiros, ele não diz, rogo-me que haja por escusado, ou seja, ele não diz isso, porque ele se utiliza até mesmo de um preceito bíblico, de uma lei da guerra, que diz que quando um soldado casasse, ele ficava 1 ano em casa, sem ir à guerra, por conta do seu período inicial de casamento. Eu não sei se essa era a intenção dele, a alegação dele, mas ele diz, casei, portanto. Quando ele diz portanto, ele quer dizer, não precisa dizer nada, eu casei. Enquanto eu estou esperando que, eu recebi o convite, mas enquanto estou esperando que tudo ficasse pronto, aconteceu de eu casar. De repente é uma pessoa como algumas pessoas que estão por aí, não aqui, que querem casar, mas estão encontrando dificuldade. E enquanto Jesus não vem, quer casar. E aí casa, fantasia algo tão grande na sua vida, como sendo a busca final dos seus interesses. E aquilo que, volto a dizer, no início, foi objeto de oração, propósito de oração, ata a vida da pessoa e amarra. Porque entregou seu coração a alguém, e alguém diz ter entregado o coração a si, e os dois de comum acordo, um em algum momento, eu não quero ir hoje. Eu vou ficar com ela, eu vou ficar com ele. E aí o casamento passa a ser a coisa de mais interesse do que o reino de Deus e o celebrar ao Senhor. Quantas pessoas casaram e antes de casar eram fervorosos, trabalhavam em setores da igreja, pessoas virtuosas, cheias de dons, faziam algo notório, algo, nossa, que coisa relevante na casa de Deus. Mas depois casou. Eu vivo para ela, ela vive para mim. Meus irmãos, sempre vai ser em primeiro lugar Deus. Quando o seu casamento for um impedimento para você não servir ao Senhor, não render louvores ao Senhor, alguma coisa está errada. Eu me separo, pastor. Não, ora. Eu não disse na hora, eu disse não, ora. Porque tinha que ter visto isso antes, sentido isso antes, orado mais um pouco. E a Bíblia, eu até anotei aqui em algum lugar para não esquecer. Como é que é o nome disso? Não é divórcio. Meu Deus, anotei aqui e sumiu. Alguém tirou. Como é quando a pessoa não se divorcia, mas ela repudia, repúdio.
Que tipo de alianças que você pode fazer na vida com alguém que interrompa a maior aliança que você tem na sua vida, que é com o Senhor Jesus? Uma aliança que perdura para a vida eterna. Meu irmão, olha só, o pessoal aí do setor de família não briga comigo não, mas o casamento é até que a morte os separe. Não existe casamento eterno. Morreu, acabou o casamento. E se houver arrebatamento, Miriam, acabou. Não vai ficar mandando beijinho para mim lá no reino de Deus. Eu te quero aqui também, porque nesse tipo de sentimento nem lá vai ter, Juninho. Então o casamento não é eterno, ele é finito, até que a morte os separe, ou que haja o arrebatamento da igreja, a gente seja levado a um outro nível de vida. Não pense que lá no céu você vai ficar gesta assim para a Ivete. Pisca alerta. Tem gente que não sabe piscar, né? Aí não arruma, porque foi uma cara dessa, ó. Quem vai querer namorar um ser desse? Então, o nosso casamento tem que ser algo que gere uma dupla imbatível na presença de Deus. Aleluia! Um desanima, o outro levanta. Eita glória! É exatamente isso o propósito. Não para nos separar do Senhor. Esse indivíduo diz: eu casei, portanto não preciso nem dizer como que eu vou naquela festa, como que eu vou celebrar se eu estou aqui nas delícias. Desculpe falar dessa maneira, mas é exatamente assim. Quando nós temos qualquer outra delícia na vida que seja maior do que o nosso relacionamento com Deus. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, quarto Deus, quinto Deus, sexta Deus, sábado e domingo Deus, feriado Deus. E Deus vai nos dar toda a condição de amar a nossa família e trazê-los juntos ao altar de Deus. Amém? Amém? Amém. O seu casamento vai ser uma bênção, já é uma bênção e será uma muito maior em nome de Jesus, porque você prioriza antes do casamento, você prioriza Deus na sua vida. As pessoas precisam entender que a presença do Senhor na nossa vida é transformadora, é abençoadora. É Ele quem transforma algo em vinho no casamento. É Ele quem transforma um relacionamento opaco, sem graça, sem sabor, sem nada mais, em algo vibrante, em algo abençoador, em algo alegre, em algo que nos satisfaça, porque Deus não inventou o casamento para nos destruir, mas Ele inventou e idealizou para nos abençoar. E todas as coisas que Deus proveu para nós é para nos abençoar. E o nosso coração pode ser pego, aprisionado com as alianças que nós fazemos com as pessoas. Não existe uma aliança maior do que a nossa aliança com o sangue de Jesus Cristo, que manou na cruz do Calvário, que foi liberado na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos. Você está aí, você pode dizer amém? Eu quero parar aqui por conta do tempo. Eu olhei o tempo e falei: será que eu consigo falar com esse tempo que eu tenho? Será que não vai faltar argumento? Não, mas eu fico dando muita volta. Eu acho que Deus quer que dê, e eu tenho que parar. E eu quero orar com você. Mas antes de orar, só dizer a você por que o pai de família mandou sair depressa pelas ruas e bairros da cidade. Escute, ruas e bairros da cidade, e trazer os pobres, aleijados, mancos e cegos. Quero lhe dizer que
que a parábola é uma manifestação de algo real que está acontecendo. E esses convidados, eles eram as primícias, os convites foram para eles fizeram pouco caso e colocaram outras coisas como mais importante para as suas vidas. E o que esse homem que preparou a ceia, mandou preparar a ceia, dono da festa, que representa a Deus aqui, que tipifica a Deus, mandou fazer, ele disse: eu fiz coisas tão valiosas que essas pessoas não valorizaram. E ele pensa: eu sei quem vai valorizar. Serão valorizados quem nunca se sentiu honrado com um convite desse. E quando ele diz: sai pelas bairros e ruas da cidade, ele está falando dentre o muro. Está falando de cego, manco, aleijado e pobre, que não, espiritualmente falando, não é exatamente isso aqui. São pessoas de menos-valia espiritual, são pessoas que se qualificam como inaptas para o reino de Deus, são pessoas que acham que essa oportunidade de estar junto ao Senhor nunca vai acontecer. Talvez seja o seu caso, o meu caso, de alguns de nós aqui, que nunca pensou que poderia desfrutar da honra de estar servindo ao Senhor enquanto vive nesta terra, e ter uma esperança, expectativa na eternidade, desta coisa se manter de uma forma muito mais intensa. Sua família não esperava, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu avô, seu neto, mas você ouviu o convite do Senhor, e recebeu o convite do Senhor, está aqui, celebrando ao Senhor. Porque essas pessoas são pessoas que jamais foram convidadas, e em tese, dentro do contexto de chamar os judeus à salvação, veio porque eram seus, parece se reportar a outras pessoas que não eram alvos desse convite. Só que a parábola está dizendo que essas pessoas estão dentro dos muros da cidade, estão nos bairros da cidade, estão na praça da cidade. E quando chama essas pessoas, o servo diz: Senhor, eu fiz como o Senhor mandou, mas ainda tem lugar. E eu quero dizer que esse mais ainda tem lugar é para você que acha que Deus nunca olharia para você. A circunstância e situação, ou quem sabe aquilo que você já fez, já praticou, você seria o último da fila. Mas a verdade do texto é: ainda há lugar, ainda tem lugar. Por quê? Porque o Senhor é rico, é poderoso, é glorioso. A casa é grande e a ceia é farta. Aleluia! Olha, você não sabe o que estou pensando que você está falando agora. Você não sabe o que estou pensando dessa igreja e diz que chama o Evangelho de Jesus Cristo da palavra. Muito bem, talvez você seja o aleijado cego, mas você vai ver. Você vai começar a ver. Você é aleijado, vai começar a andar. Em nome de Jesus. Você é pobre espiritualmente, vai se enriquecer com as bênçãos de Deus. Aleluias. E a Bíblia diz, quando ele diz se ainda há lugar, ele diz: não, agora vai pelos caminhos e atalhos. E aí ele diz: força-os a entrar. São pessoas que já fizeram tantas coisas, ou se acham tão indignas, que pensam assim: se algum convite fosse feito dessa natureza, dessa monta, eu seria o último da fila. E o Senhor diz para os seus servos: força-os a entrar. Quando ele diz força-os a entrar, ele está dizendo: mostra para eles que os argumentos deles de indignidade é muito menor do que o meu prazer em recebê-los na ceia que eu preparei. Eu vou ter muito prazer em vê-los comendo o que eu preparei com vontade de comer. Insista com eles. O Espírito Santo insistiu comigo, insistiu com você, insiste conosco. Venha, venha. Mas eu não posso, quem sou eu? Venha, venha, o convite é para você, mas como que eu vou fazer? E meu
Deus, como eu vou fazer isso? Que fulano vai pensar que venha, mas o importante é quem está chamando, venha. Mas eu não sou digno. Sim, você não é digno, mas Ele te torna digno, digna a esta festa, a esta celebração. Mas olha tudo que eu fiz até hoje. Sim, Ele sabe tudo que você fez, tanto que Ele sabe que você está em caminhos e atalhos da vida, fora dos muros da cidade. Nem cidadão você é, mas Ele mandou insistir com você. Ele já sabia que você ia oferecer resistência ao convite que Ele mandou fazer, mas Ele disse que é para forçar você a entrar. Eu vou agarrar no seu braço, você vai comigo, porque Ele quer te ver lá. Mas eu não estou preparado, Ele te prepara. Mas eu não tenho condições, Ele te dá condições. Mas como é que eu vou fazer? Eu nem sei comer aquelas coisas. Você vai aprender. Você vai aprender a comer do banquete de Deus, da mesa do Senhor, porque na mesa do Senhor tem salvação, tem libertação, tem cura, tem batismo no Espírito Santo, tem alegria espiritual que é maior do que qualquer coisa nesta vida. E o Senhor nos convida à sua ceia, nos convida ao seu banquete. Quem pode dizer amém? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Qual é seu argumento? Qual é seu argumento? Qual é a sua razão? Aquilo que é razoável dentro do seu coração para não se envolver mais com Deus, não abrir o seu coração para o Senhor. Qual é o seu argumento? Olha, eu estou com vontade de ir embora daqui. Não vá não, segura um pouquinho, se contrarie, negue-se a si mesmo.